caros espectadores, esteja preparado para uma experiência narrativa única, onde os mares, geralmente associados a férias idílicas, revelam sua face mais selvagem e imprevisível. Em um universo de luxo flutuante, onde navios de cruzeiro modernos prometem o auge do conforto, a realidade pode surpreender-nos nas profundezas do oceano. Deixem para trás as imagens estereotipadas e preparem-se para uma jornada que desafia as noções convencionais de tranquilidade em alto mar. Nas águas traiçoeiras do Oceano Atlântico, o Noruíde Escape se viu à mercê de uma tempestade épica, transformando um ambiente de elegância e sofisticação em um cenário de caos e desespero. Vidros se espatifavam, móveis eram arremessados descontroladamente, e os corredores ecoavam com gritos. Em apenas 40 segundos de completo pandemônio, a ilusão de uma fuga paradisíaca se desfez, deixando os passageiros perplexos diante da fúria incontrolável da natureza. Já o Norwegian Breakaway, outrora um símbolo de indulgência flutuante em sua jornada semanal de Nova York às Bahamas, viu-se transformado em pesadelo. Sob o ataque de um furacão impiedoso, com rajadas de vento atingindo 140 km por hora, o navio balançava como se fosse uma folha ao vento. Cadeiras eram varridas, botes viravam, e a tripulação lutava contra a tormenta, enquanto os passageiros se encontravam presos em um espetáculo de terror, questionando suas escolhas. Contudo, o inesperado não se limita aos mares do Atlântico. Na costa da Noruega, o Viking Sky desafiou a fúria dos elementos, deixando 1.300 almas à deriva. Ventos de 100 km por hora sopravam, ondas de 4 a 5 metros ameaçavam engolfar o navio, e a perspectiva de encalhe era iminente. Uma narrativa de sobrevivência se desenrolava, onde o desespero competia com a autoconfiança do capitão, em uma dança perigosa entre vida e morte. Não são apenas as tempestades que desafiam a existência tranquila em alto mar. Recordemos o fatídico RMS Titanic, uma obra-prima da engenharia que, em 1912, encontrou seu destino sob as gélidas águas do Atlântico Norte. O luxo e o esplendor deram lugar ao pânico quando o iceberg surgiu, ilustrando que mesmo os símbolos de grandiosidade podem cair diante das forças implacáveis da natureza. Do Mediterrâneo à Antártica, da Coreia do Sul à China, cada incidente narra uma história de humanidade confrontada com as forças primordiais. À medida que exploramos essas narrativas, refletimos sobre a vulnerabilidade diante dos elementos e a necessidade contínua de aprimorar a segurança marítima. Entretanto, não é apenas nos dramas naturais que encontramos as provas mais intensas da condição humana em alto mar. Olhemos para o MV Dona Paz, um navio filipino que, em 1987, colidiu com o petroleiro MT Vector no Estreito de Tablas, desencadeando uma tragédia de proporções inimagináveis. Mais de 4.000 passageiros, acima da capacidade permitida, testemunharam o pior desastre marítimo da história filipina. A colisão resultou em um incêndio que consumiu ambos os navios, revelando as consequências devastadoras de desrespeitar as normas de segurança e ignorar as capacidades dos mares. Em águas europeias, o Norma Atlantic, que operava entre Grécia e Itália, enfrentou um destino cruel em 2014. Um incêndio a bordo desencadeou uma tragédia complexa no Mar Adriático, onde passageiros lutavam contra fumaça densa e temperaturas extremas. O resgate, desafiador devido às condições adversas, ilustrou a necessidade premente de protocolos de evacuação eficazes e segurança em meio a situações caóticas. E quando pensamos que a tragédia está reservada apenas aos destinos exóticos, somos lembrados do MV Explorer, que colidiu com um iceberg próximo à Antártica. Uma narrativa que destaca não apenas a importância de procedimentos de segurança bem treinados, mas também a necessidade de equipes de resposta rápida em ambientes extremos, onde a sobrevivência é uma dança delicada com a natureza implacável. Estas histórias, mais do que meros relatos de infortúnios marítimos, ressoam como lembretes vívidos da nossa vulnerabilidade inerente. Em cada narrativa, os elementos da natureza se erguem como juízes imparciais, e a resposta humana, uma mistura de desespero e coragem, tece uma trama que transcende as páginas da história. Enquanto viajamos de desastres náuticos a aventuras corajosas, de colisões devastadoras a evacuações heroicas, somos confrontados com a realidade de que, mesmo em tempos modernos, os mares mantêm uma aura de imprevisibilidade e desafio. Essas histórias de bravura e desespero não são apenas contos marítimos, mas espelhos que refletem nossa capacidade de enfrentar o desconhecido. Então, embarquem conosco nessa jornada narrativa,
onde as ondas não são apenas águas salgadas, mas testemunhas silenciosas de nossa persistência e resiliência em meio ao desconhecido. Esta não é apenas uma viagem pelos mares, mas uma exploração de nossa própria condição, navegando pelas águas turvas do imprevisível e emergindo, talvez, mais sábios e fortalecidos do que nunca. Espero que apreciem essa narrativa única, onde as histórias do mar se entrelaçam com as complexidades da alma humana.